Salve, salve, galerinha! Vocês estão animados? Sim ou não? Serviços Gerais Jackson 5 na área, trabalhando com vocês, matemática na prática. E na aula de hoje vamos falar de porcentagem. E é o seguinte, eu estou com essas ferramentas aqui, por quê? Porque nessa aula eu vou entregar para vocês todas as ferramentas que vocês precisam para detonar qualquer exercício de porcentagem. Bora estudar? Salve, salve, galerinha! Estão animados, sim ou não? Jackson 5 na área. Bora lá para a nossa segunda aula envolvendo esse tema importantíssimo, presente em todas as provas. Porcentagem. Nessa aula vamos ver ferramentas poderosas para vocês detonarem qualquer exercício aí dos exames. Bora lá, galera! Então é o seguinte... Exemplos, passe os números para a porcentagem. Então aqui é o seguinte, como que faz para passar qualquer número para a porcentagem? Então, por exemplo, estou lá na química, calculo a concentração de uma substância e dá 0,032. Só que as alternativas estão em porcentagem. Como é que eu faço? A técnica é simples, você pega o número e multiplica por 100. Lembrando que multiplicar por 100 é andar com a vírgula duas casas para a direita. Então aqui, 1, 2. Resposta 3,2%. Então tá aí nossa primeira ferramenta, galera. Como é que passa de um número para a porcentagem? Multiplicamos por 100 e colocamos o sinal de porcentagem. Mas tem muitos exemplos para a gente treinar aí. 1,45, vou multiplicar por 100. Lápis na vírgula, duas casas para a direita. Bora lá. 1, 2. Resultado, 145%. Letra C. 2,4. Vou multiplicar por 100. Lápis na vírgula e vamos andar duas casas, olha lá, 1, 2. Opa! Formou buraco. O que vocês vão fazer com esse buraco? Tcharam! Coloca o zero. Então, 2,4 é 240%. Professor, e a vírgula? Vírgula no final não precisa colocar, tá? Se colocar, você colocaria 240,0, que é a mesma coisa que 240. Belezinha? Tudo bem até aqui? Sim ou não? E o 3? 3 é quantos por cento, professor? 3 multiplica por 100, isso dá 300%. Beleza? E uma fração? Como é que passa uma fração para porcentagem? Galera, fração é um número. Inclusive, eu poderia transformar ela em decimal e depois passar para porcentagem. Como fração é um número, mesma técnica. Multiplica por 100. Quem quiser pode completar com 1 aqui. Vira uma multiplicação de frações. Lembra lá? Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 3 vezes 100, 300. 5 vezes 1, 5. 300 por 5, 60%. Mais um exemplo, letra F. 5/8. Como é que eu passo para a porcentagem? Multiplica por 100. Tá aí, ferramenta poderosíssima de como transformar qualquer número em porcentagem. Completa aqui com 1, multiplica em cima e multiplica embaixo. 5 vezes 100, 500. 8 vezes 1, 8. 500 dividido por 8, 62,5%. Beleza? Vamos ver mais alguns exemplos? Mais uma ferramenta para vocês, galera. Eu vou chamar aqui de porcentagem relativa. Porque qual que é a ideia? Ó a pergunta. 5 representa quantos por cento de 32? Então eu quero saber relativamente o 5 é que porcentagem do 32? Qual a maneira que a gente vai fazer isso? Se eu quero fazer rápido, eu monto a fração. 5 para 32.
E eu não quero em porcentagem? Então é só multiplicar por 100. Beleza? Completa com 1 aqui. Multiplique em cima, multiplique embaixo. 5 vezes 100, 500. 32 vezes 1, 32. 500 por 32. 15,625%. Tudo bem? Então aqui, galera, vamos já criar um gatilho mental. Se eu quero calcular a porcentagem relativa de um número em relação a outro número, eu vou sempre tentar montar essa pergunta e vai ter um número no começo e um número no final. O que nós vamos sistematizar? O primeiro número, vou multiplicar por 100, então 5 vezes 100. O resultado que der, eu divido pelo final. Sistematizado o nosso processo, afiada a nossa ferramenta. Outra coisa que eu quero comentar, antes que eu apanhe, sempre em porcentagem tem os fanáticos por regra de 3, que quer resolver tudo por regra de 3. Então, para atender o pedido dos fanáticos por regra de 3, bora fazer por regra de 3. Mas demora mais. Regra de 3, tem que marcar as grandezas. Uma é número, outra é porcentagem. O 32 é o seu todo. Então, o número 32 é o todo. O todo é quantos por cento? 100%. E na linha de baixo, número embaixo de número. 5 representa X%. Dica importante, toda a porcentagem é diretamente proporcional. Então, toda a porcentagem já pode direto multiplicar em cruz. E aí, começa pelo X. Quem está junto com X aqui? 32. Então, nós vamos ter 32 vezes X igual. Quem que está do outro lado? 5 com 100. 5 vezes 100. Repete aqui, 32 vezes X. Aqui, dá 500. Está multiplicando. Passar, dividindo. E dá nossa resposta 15,625%. Quem quiser pode fazer por regra de 3. Eu gosto mais de pegar o primeiro, multiplicar por 100, e o resultado que der, divide pelo final. Já sai aqui direto. Bora lá. Letra B. 1,2 representa quantos por cento de 20? Olha lá a técnica. Pego o primeiro, multiplico por 100, lápis na vírgula, 2 casas para a direita. 1, 2. Buraco! Completa com o 0. Quanto deu? 120. Divide pelo final, que é o 20. 0 em cima, 0 embaixo. Pode cortar. 12 por 2, 6%. Tranquilo até aqui? Sim ou não? Vamos entrar então nos exercícios. Bastante atenção na leitura. Vamos ler. Comprei uma mercadoria por 125 e revendi por 150. Qual foi o meu lucro em porcentagem? Exercício clássico, né? E aí, como é que nós vamos resolver esse exercício? Primeira coisa, vamos calcular o lucro em dinheiro. Pode ser de cabeça, quem quiser fazer conta, é 150 menos 125. 150 menos 125 dá 25. Agora, vamos montar uma pergunta da porcentagem relativa. Qual que é a pergunta? Essa aqui, ó. 25 representa quantos por cento de 125? Do valor que eu comprei a mercadoria. Então, olha a pergunta aqui, ó. 25 representa quantos por cento de 125? Montou? Aí é o primeiro, vezes 100, que dá 2.500, divide pelo final, por 125. Faz essa continha, 20%. Belezinha? Tudo bem até aqui? Se uniu. Vamos lá. 2. Em uma sala temos 16 homens e 24 mulheres. Qual a porcentagem de homens e mulheres nessa sala? Beleza, galera? A primeira coisa é calcular o total de pessoas nessa sala. Então eu vou somar 16 homens mais 24 mulheres. Isso dá um total de 40 pessoas.
Agora, se eu quiser começar calculando a porcentagem de homens na sala, bora montar a porcentagem relativa, aquela perguntinha clássica que a gente vai ficar craque aí. Qual seria a perguntinha? Seria 16 homens representa quantos por cento de tudo, de 40? Então seria isso aqui, ó. E agora pega o primeiro, multiplica por 100, isso vai dar 1.600, divide pelo final, por 40. 0 em cima, 0 embaixo, cortou. 160 por 4 dá 40%. Só que ele perguntou a porcentagem de mulheres também. Tudo é o que? 100%. Se homem é 40, mulher é 100 menos 40, que é... Espera aí, deixa o Rubinho Produções mudar aqui a fotinha. Que é 60%. Tranquilo? Calculei homem para calcular mulher. 100 menos a porcentagem de homens. Exercício 3 agora. Vamos ler. O salário de Paulo aumentou de 1.500 para 1.740. O salário de Marcos aumentou de 1.000 para 1.200. Qual dos dois obteve o maior aumento em porcentagem? Beleza. Vamos começar pelo Paulo. Primeira coisa, vamos calcular o aumento do salário do Paulo em dinheiro. Como é que faz isso? Pega lá o 1.740 menos o 1.500. Ou seja, em dinheiro, o salário do Paulo aumentou R$240. Legal. Agora, qual seria a pergunta de porcentagem relativa aqui? Ó? Seria aqui, 240 representa quantos por cento do salário inicial de Paulo, tá? Não vai usar esse aqui não. Se usar esse aqui, errou. Então, 240 representa quantos por cento de 1.500? Beleza? Pega o primeiro, multiplica por 100. Isso vai dar 24.000. Resultado que der, divide pelo final, aqui, ó, pelo último, que é o 1.500. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, cortou. Ficou 240 por 15, que dá 16%. Entenderam isso aqui? Quem entendeu, pode pausar o vídeo e fazer a mesma coisa para o Marcos. Bora lá. Marcos, vamos calcular o aumento em dinheiro. Foi de 1.000 para 1.200. Então, é 1.200 menos 1.000. Aumentou R$200. E se eu quiser montar a perguntinha, qual vai ser? Vai ser 200 representa quantos por cento de 1.000? Montou a pergunta? Pega o primeiro, multiplica por 100. Isso vai dar 20.000. E o resultado que der, divide pelo final, que é 1.000. Corta 3 zeros em cima com 3 zeros embaixo. Sobrou 20 sobre 1, que é... Espera aí, o Rubinho Produções. Dá uma licencinha aqui para nós. Aí, o Rubinho Produções tirou a foto. Muito obrigado. Que é, nesse caso aqui, 20%. Chamar a atenção para vocês o seguinte. Qual dos dois teve o maior aumento em dinheiro? Ó, Paulo, 240. Marcos foi só 200. Mas qual dos dois teve o maior aumento em porcentagem? Tcharam! Foi o Marcos, olha lá. Belezinha? Tá aí a importância de transformar as coisas em porcentagem para ter a real noção de quem teve o maior aumento. Beleza? Gostaram deste? Sim ou não? Deixa o like aí para nós. Opa! Continuamos aí no vestibular. Rubinho Produções, volta a foto. Tá aqui o Rubinho Produções nos ajudando aí nesse vídeo. Mais um de concurso, Banca Vunesp. Vamos ler? Olha lá. Os cuidados com a saúde, saneamento básico e higiene pessoal reduziram em 95% os casos de pessoas com infecção intestinal em uma cidade do norte do país. No mês passado, após uma campanha com esses cuidados, o número de casos de pessoas com essa infecção foi 13.
Se esses cuidados não fossem tomados, seria esperado o número de infectados na ordem de... Ler várias vezes e vamos entender o seguinte. Qual que é a ideia? Tem um número esperado de infectados, que é exatamente a pergunta. Ó. Seria esperado o número de infectados na ordem de... Eu não sei, eu vou chamar esse número esperado de infectados de X. E aí vamos entender? Se não fosse feito nada, o número esperado de infectados seria X. Mas foram tomadas medidas sanitárias e reduziu esse número em 95%. Galera, se reduziu em 95%, o número de infectados foi só 5% do esperado, 5% de X. Essa é a ideia. Que resultou exatamente em quantos casos? Em 13 casos. Olha aí, ó. Essa é a interpretação que vai salvar a gente nesse exercício, que é 5% de X corresponde a 13 casos. E aí temos aqui mais uma ferramenta para a gente, que é um número relacionado a uma porcentagem. Ó. 5% corresponde a 13. Como é que nós vamos resolver esse exercício? Vamos montar uma equaçãozinha para resolver rápido, que é 5 por 100 de X, então vezes X, resulta em 13. Como é que a gente resolve essa equação? 100 está dividindo aqui, ó, passa multiplicando. Em cima aqui fica 5 vezes x igual a 13, está dividindo, foi multiplicando. Isso vai dar x igual 13 vezes 100, deixei aqui a conta e passei o 5 dividindo. Professor, por que você não fez a conta? Porque aqui eu vou simplificar. Para mim fica mais fácil do que fazer a conta e depois ir lá na chave e dividir por 5. Então aqui eu vou simplificar o 100 e o 5 por 5. Então 100 por 5 dá 20, 5 por 5 dá 1. E aí a conta que sobra para a gente é 13 vezes 20, que dá 260, letra A de A. Entendi. Beleza? Atendendo a pedidos, os fanáticos por regra de 3, vamos fazer esse exercício por regra de 3 também. Como é que a gente monta? Marca as grandezas, número, porcentagem, e a gente tem o número 13, que corresponde a quantos por cento? 5%. Na linha de baixo, eu quero saber tudo. 100 equivale a X. E aí todas as porcentagens são diretamente proporcionais. Começa pelo X. 5 vezes X igual a 13 vezes 100. Conserva aqui, está multiplicando, passa dividindo. Viu? Exatamente a mesma continha que a gente fez no slide anterior. Simplifica. E aí 13 vezes 20, 260, letra A de A. Entendi. Passamos na VUNESP, sim ou não? Sim. Vamos lá. Exercício 5. Em uma sala de aula, 60% dos alunos são mulheres. E destas, 40% vão prestar vestibular para o curso de exatas. Sendo assim, qual a porcentagem de alunos nessa sala que são mulheres e vão prestar exatas? Galera, perceba que em nenhum momento ele fala quantos alunos tem na sala. Mas se a gente soubesse quantos alunos tem na sala, a primeira conta seria essa daqui, ó. 60% do número de alunos. Com isso a gente vai descobrir a quantidade de mulheres. Descobrir a quantidade de mulheres, eu vou calcular 40% dessa quantidade para ver as que vão prestar curso de exatas. Ou seja, resumindo, nós vamos calcular 40% de 60%. Mais uma ferramenta para vocês, que é como calculamos porcentagem de porcentagem. Fazemos o seguinte, transformamos isso aqui em fração e essa aqui deixa desse jeito, inclusive com o sinal de porcentagem. Pode completar aqui com 1. E aí temos uma multiplicação de fração, podemos simplificar. Cortar 0 em cima, 0 embaixo, 0 em cima, 0 embaixo.
que sobrou em cima? 4 vezes 6%. O que sobrou embaixo? Um aqui, ó, e outro 1 aqui. Resumindo, 4 vezes 6%, 24%, dividido por 1, que vai dar aqui, 24%. Tradução: nessa sala, 24% dos alunos têm a seguinte característica: são mulheres e vão prestar curso de exatas. Então, quando for calcular a porcentagem de porcentagem, vai transformando em fração e deixa uma delas com um sinal de porcento para já ficar para a resposta no final. Beleza? Então, beleza. Continuamos. Último exercício, valendo uma vaga na melhor universidade do Brasil, Unicamp, onde estudaram as melhores pessoas, inclusive eu. Seguinte, vamos ler? Olha lá. Uma pessoa investiu R$3.000 em ações. No primeiro mês, ela perdeu 40% do total investido. E no segundo mês, ela recuperou 30% do que havia perdido. Letra A. Com quantos reais ela ficou após 2 meses? Letra B. Qual foi seu prejuízo após os 2 meses em porcentagem sobre o valor de investimento inicial? Então, lê com bastante calma. E aí, vamos ver o que é anotar os dados importantes. Quanto que ela investiu? 3.000. O que mais que é importante? Investiu 3.000, mas no primeiro mês, perdeu 40% do que investiu. E no segundo mês, o que aconteceu? Recuperou 30% do que havia perdido. Vamos para as contas? Primeiro mês. Então, ela perdeu 40% de 3.000. Então, perdeu 40% de 3.000. Vamos fazer essa conta aqui. Posso transformar em fração e multiplicar, porque já vou cortar os zeros, ó. Corta 0 em cima, 0 embaixo. 1 0 em cima, 0 embaixo. Ficou 4 vezes 300, 1.200. Então, ela perdeu 1.200. E ficou com quanto no final do primeiro mês? Ela tinha 3.000 menos 1.200. Tcharam! No final do primeiro mês, ela ficou com 1.800. Legal, entenderam isso aí? Beleza. O que aconteceu no segundo mês? Segundo mês, deixa eu ver aqui, recuperou 30% do que havia perdido. Então, é 30% do que havia perdido, ó, de 1.200. Vamos fazer a conta? 30% vezes 1.200. Pode completar com 1 aqui, nem precisava, mas tudo bem. Cortou 0 em cima, 0 embaixo. 0 em cima, 0 embaixo. Isso vai dar 3 vezes 120, que dá 360 sobre 1, que é 360. Ou seja, no segundo mês, ela recuperou 360. Respira. E aí? Que conta é essa agora? Para saber com quanto ela ficou no final do segundo mês. Que conta, que conta, que conta? É essa aqui, ó. Ela tinha 1.800, recuperou, é somar. Soma mais 360, ela ficou com R$ 2.160 ao final do segundo mês. Deixa eu só sair da frente aqui, ó, Rubinho Produções. Aí, tá aqui. R$ 2.160. Belezinha? Vamos para a letra B? Vamos para a letra B. Vou mudar o slide aqui. Na letra B, volta a foto aqui, o Rubinho Produções. Então, na letra A, ela ficou com 2.160. Na letra B, bora ler? Qual foi seu prejuízo após os 2 meses, em porcentagem, sobre o valor do investimento inicial? Então, na letra B, ela quer o prejuízo, mas em porcentagem. Primeiro, vamos calcular o prejuízo em dinheiro. Quanto que ela começou a brincadeira? 3.000. Quanto que terminou a brincadeira? 260. Então, 3.000 menos 260 levou um prejuízo de 840. Mas não quero saber o prejuízo em dinheiro, quero o prejuízo em porcentagem.
Vamos montar nossa perguntinha? Olha a perguntinha. 840 representa quantos por cento de 3.000? E aí já sistematizamos o processo. Pega o primeiro, multiplica por 100. Isso vai dar 84.000. Divide pelo final, por 3.000. Corta 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. Fica 84 por 3, que dá 28%. Ou seja, o prejuízo foi de 28%. Passamos na melhor universidade do Brasil? Sim ou não? Sim! Valeu, galera! Como sempre, na descrição do vídeo tem um formulário com 10 exercícios de porcentagem. E aí a gente só aprende matemática praticando. Lembra do mandamento? Praticar arararás. Valeu, galera! Continue estudando.